O desafio do Marcelo Atafona, que mandou para o Silas. Olha aí. Estou desafiando o Silas para debater comigo somente Apocalipse. Uma pergunta no capítulo 1, outra no capítulo 3, outra no capítulo 4. Cada um fará uma pergunta com o texto desses capítulos. Topa? Sinceramente, Atafona, eu te perguntei uma pergunta, você até hoje não consegue me responder, Atafona. Você quer que eu debata consigo? Me responde primeiro, baseado em 1 de Coríntios 15. Você responde assim os outros, por isso eu estou a responder assim você também. Me Ok. responde primeiro baseado, um momento, Elton. Em 1 de Coríntios 15, 22. Se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhos de Jeová morrem? Se você me responder isso, eu vou debater com você. Se você não me responder, não há debate. Ok. Mas o objetivo desse vídeo aqui é fazer uma análise do capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 35 ao 58. Por qual razão? No dia 10 de março, houve um debate no Arena Apologética entre o Adriano Cruz e o Stevenson Lopes. E eu fiz um desafio ao Stevenson Lopes no chat ao vivo, tirei print, mandei para o WhatsApp do Elton, e o Elton colocou na tela. E o Stevenson Lopes, ele alegou que tinha me feito uma pergunta que eu não respondi e colocou como condição que eu respondesse baseado em 1 Coríntios 15, 22, fez a pergunta, só que ele errou o texto, isso acontece, não tem problema algum, é o versículo 52, pessoas no comentário do vídeo falaram para mim que era o versículo 52, eu realmente não me lembro o nome da pessoa, e ele depois, o próprio Stevenson, conversando comigo no WhatsApp, confirmou que se equivocou e também ele próprio escreveu que se equivocou. Mas isso não é problema, isso acontece com qualquer pessoa, acontece comigo, aconteceu com ele, isso não é problema, tá? Isso aqui não é o ponto. Então, ele disse que se eu respondesse a pergunta dele, nós iríamos debater. Se não, nós não iríamos debater. Só que eu não posso responder uma pergunta pegando um versículo isolado do seu contexto. Então eu resolvi fazer esta análise, versículo a versículo, do capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 35 ao 58. Será que Paulo estava falando de morte dos 144 mil? Será que o versículo 52 que ele usou como base, ele fundamenta a pergunta? A pergunta foi bem feita? Tem como ser respondida dentro do texto? O texto trata de morte dos 144 mil? Então vamos primeiro ver o vídeo, o corte do vídeo, onde ele faz a pergunta e diz que se eu responder a pergunta, haverá o debate. Se eu não responder, não haverá o debate. Vamos então ao vídeo. Agora, com relação a isso, Atafona, sinceramente, Atafona, eu te perguntei uma pergunta, você até hoje não consegue me responder, Atafona. Você quer que eu debata consigo? Me responde primeiro, baseado em 1 de Coríntios 15. Você responde assim os outros, por isso eu estou a responder assim você também. Me responde primeiro baseado, um momento, Elton. Em 1 de Coríntios 15, 22. Se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhos de Jeová morrem? Se você me responder isso, eu vou debater com você. Se você não me responder, não há debate. Ok. Agora, com relação a isso, Atafona, sinceramente, Atafona, eu te perguntei uma pergunta, você até hoje não consegue me responder, Atafona. Você quer que eu debata consigo? Me responde primeiro, baseado em 1 de Coríntios 15. Você responde assim os outros, por isso eu estou a responder assim você também. Me responde primeiro baseado, um momento, Elton. Em 1 de Coríntios 15, 22. Se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhos de Jeová morrem? Se você me responder isso, eu vou debater com você. Se você não me responder, não há debate. Ok. Bom, então vocês notaram aí qual foi a pergunta que ele fez e eu reproduzi lá nos comentários do vídeo do debate dele com o Adriano que eu iria fazer uma análise, né, do versículo 35 ao 58 e eu escrevi lá qual foi a pergunta dele. Eu ouvi várias vezes para eu não ter dúvida de como foi que ele falou. E o que ele falou, vocês vão ver agora no print que eu tirei do meu comentário. Vocês podem ouvir novamente no áudio dele, que é exatamente o que ele diz.
Me responde primeiro baseado. Um momento, Elton. Em 1 Coríntios 15, 22. Se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhas de Jeová morrem? Então está aí, ó. A pergunta dele foi, baseado em 1 Coríntios 15, 22, se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhas de Jeová morrem? Então a pergunta dele foi, se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhas de Jeová morrem? Baseado em 1 Coríntios 15, 22, mas na realidade é 52. Será que esse texto, 1 Coríntios 15, 52, traz a informação? Diz alguma coisa sobre isso? Tem algo a ver com o assunto? É o que nós vamos ver na análise quando nós chegarmos lá. Então o versículo 35 nos diz o seguinte: mas alguém dirá, como são ressuscitados os mortos? E em que qualidade de corpo vêm? Então o que estava acontecendo? Paulo estava combatendo a ideia de alguns gregos que diziam que a ressurreição de Cristo não tinha ocorrido e que a ressurreição dos discípulos de Cristo também seria uma fraude. E isso estava influenciando alguns na congregação de Corinto e poderia causar uma fermentação, ou seja, divisão dentro da congregação. Então, do versículo 12 ao 23 de 1 Coríntios 15, Paulo ele combate essa ideia. Eu não vou ler porque eu quero fazer esse vídeo o mais curto possível e a intenção é analisar do 35 ao 58, mas vocês podem ver lá, né? Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, os que morreram em Cristo, os que dormiram, melhor dizendo, em Cristo, já pereceram e tal. Aí ele vai explicar que a ressurreição é um fato. Então, por que Paulo estava dizendo isso? Bom, no capítulo 17 de Atos, versículos 30 ao 32, alguns estavam zombando, escarnecendo da ideia da ressurreição de Cristo. Vamos ver o texto? Então está aí o texto. Paulo estava no Areópago, em Atenas, pregando para aquelas pessoas que tinham vários deuses ali, e ele diz no versículo 30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Versículo 31, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32, mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Então as pessoas ali que ouviram Paulo falar isso, começaram a zombar da ideia da ressurreição de Cristo. E isso se espalhou e atingiu alguns de Corinto. Então Paulo começou a combater esse ensino falso contra a ressurreição de Cristo. Então o versículo 36 vai nos dizer, Paulo fala assim, insensato, o que tu semeias não se vivifica sem que morra. Então, Paulo está dizendo que para reviver é preciso morrer. Então ele vai começar a fazer algumas ilustrações sobre morte e ressurreição, principalmente para explicar com que tipo de corpo as pessoas seriam ressuscitadas. Porque quando nós morremos, o nosso corpo se decompõe. Então, como vamos voltar a viver se não temos mais corpo? Então, Paulo vai fazer uma ilustração agora para mostrar acerca da ressurreição. Ok? Então, nós temos aí o versículo 37. E o que semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o mero grão, como, por exemplo, de trigo ou de alguma outra coisa. Então, Paulo está falando que assim como uma semente é semeada e o que nasce dela não é outra semente, mas uma planta, ou seja, uma outra estrutura, um outro corpo, Paulo está falando que as pessoas na ressurreição também seriam diferentes daquele corpo que elas tinham, que é a semeadura, por assim dizer, quando elas morrem. Então o apóstolo Paulo ele explica isso por meio dessa ilustração de que o corpo que há de nascer será um outro, diferente daquele que foi semeado. Então, o que é plantado é a semente do trigo, mas o que nasce é a planta do trigo. Quando ele disse que, no versículo 36, que primeiro tem que morrer, ele usa as sementes de plantas para isso. Uma semente, ao ser plantada, ela se decompõe no solo, apodrece, para que aquilo que está dentro possa sair.
Então, a morte humana também é assim. Ao morrermos, o nosso corpo se decompõe como a semente das plantas, e assim, como o que nasce daquela semente que morreu é um outro corpo, uma outra estrutura, os que serão ressuscitados também terão um corpo diferente daquele que morreu. Só que Paulo está falando aqui para os que tinham esperança celestial, porque a humanidade realmente ela vai ser ressuscitada, ela vai ter vida eterna, mas Deus criou o homem para viver na terra. Porém, há alguns que a Bíblia fala que foram comprados da terra e se tornam filhos espirituais de Deus, herdam a natureza divina, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Se alguém quiser qualquer dia debater comigo sobre o assunto, faça aí um pedido ao Elton. Bom, versículo 38, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Deus, porém, lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. Então o apóstolo Paulo, falando da ressurreição, ele diz que Deus vai dar um corpo a cada um conforme lhe aprouver. Nós que ele fala um corpo para cada um conforme lhe aprouver, mostrando que vai haver diferença de corpo na ressurreição. Então alguns ressuscitarão com um corpo espiritual e outros não. Assim como a semente da planta. Deus vai dar uma estrutura física para aquela planta que vai, por assim dizer, ressuscitar ou reviver daquela semente que morre. Então cada um terá um corpo diferente. Então Paulo mostra aqui que Jeová vai dar um corpo na ressurreição diferente para cada um daqueles que ressuscitarão. Não que cada ser humano vai ter um corpo diferente desse, o segundo diferente do terceiro do quarto. Não, ele está falando de grupos. Os que vão viver para sempre com Cristo no céu como filhos espirituais receberão um corpo espiritual. Os que viverão para sempre na terra como humanos receberão um corpo humano, ok? Paulo continua sua ilustração no versículo 39, onde ele vai dizer o seguinte: nem toda a carne é a mesma, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Então Paulo está falando que até mesmo entre a espécie animal, porque existe no nosso planeta espécie animal, espécie vegetal, espécie mineral. Então até entre a espécie animal há diferença de corpos. Então o que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui? Que até mesmo entre a criação animal há diferença de corpo. Será que entre a criação humana no futuro, na ressurreição, também haverá diferença de corpo? Uns espiritual e outros corpo animal, para poder viver sobre a terra? Porque para viver no céu é preciso ter um corpo espiritual. Para viver na terra é preciso ter um corpo humano. Então Paulo vai explicar a respeito desse tipo de coisas, com que corpo nós viremos na ressurreição. Aí no versículo 40, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrenos. Aqui Paulo está falando não de celestes no sentido de espirituais, tá? Mas ele fala de corpos no sentido de estruturas, né? Aí ele vai falar de planta, de lua, de sol e tal. Então é nesse sentido que Paulo está falando, que a criação, cada parte da criação recebe um corpo apropriado. Tá? Humanos têm corpos humanos, animais, corpos animais, plantas, corpos vegetais, mas as estrelas têm corpos diferentes. Então Paulo vai tratar disso para nós aqui no próximo versículo. Aí Paulo diz: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra em glória. Então o apóstolo Paulo mostra que até mesmo entre os corpos celestes há distinção de brilho, de glória, mostrando que o brilho do sol é um, o brilho das estrelas é outro, o brilho da lua é outro, porque glória aqui é doxa, pode ser brilho luminoso. Então, como trata-se de astros que emitem uma certa luz, então doxa aqui significa realmente brilho, brilho literal, luz. Bom, então o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 42: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Então o que o apóstolo está falando? Que aqueles que vão ressuscitar para reinarem com Cristo, eles vão ser ressuscitados incorruptíveis.
Por que semeia-se em corrupção? Porque o que semeia é aquilo que é plantado, que é jogado na terra, que é enterrado. Então, quando o corpo humano ele morre, ele é semeado em corrupção, ou seja, vai se deteriorar. Mas os que serão ressuscitados, e Paulo está falando aqui exatamente dos que vão receber uma natureza divina, eles são ressuscitados em incorrupção, ou seja, não terão mais um corpo físico. É isso que o apóstolo Paulo está explicando. Bom, aqui eu coloquei dois versículos seguidos porque eles são um dependente do outro para a ideia, mas eu vou tratar dos dois versículos. Então o versículo 43 diz assim, ó: semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. 44. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Isso também é um complemento do 42. Eu só não coloquei junto para não ficar ruim de ver na tela. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando ele disse no versículo 42 que é semeado, aliás, é ressuscitado em corrupção, Paulo está explicando que o corpo que morre ele é corruptível, e no 43 ele diz que semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder, semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Então, alguns que vão receber essa ressurreição, e Paulo estava falando para aqueles que tinham esperança celestial, ele vai dizer claramente que na ressurreição o corpo dele será um corpo espiritual. Notem que Paulo está o tempo inteiro tratando de ressurreição neste contexto. Ele não está tratando da morte dos 144 mil. Ele está tratando de ressurreição. Embora para ter ressurreição é necessário ter morte, mas o foco é a ressurreição, não a morte. Ok? Então Paulo está falando que os que ressuscitam serão como Cristo. Ressuscitam o quê? Corpo espiritual. Embora o texto não fale que serão como Cristo, para serem irmãos de Cristo, corpo de Cristo, noiva de Cristo, tem que ser como ele, a sua semelhança. E nós vamos ver isso mais à frente, Paulo vai deixar isso bem claro. Então, a ressurreição não é corpo carnal glorificado, como muitos tentam afirmar que Jesus ressuscitou com corpo de carne glorificado. Não, Jesus ressuscitou com corpo espiritual, que podia se materializar para ser observado e também podia atravessar paredes, como nós vemos lá em João capítulo 20. Então, a ressurreição para aqueles que herdam a vida celestial é corpo espiritual. Por quê? Porque Deus tem que dar um corpo adequado, né? Nós vimos que ele dá o corpo conforme ele apraz, porque no domínio espiritual não pode ter corpo de carne, nem físico literal, nem de carne glorificado. Tem que ser corpo espiritual, ok? O versículo 45, Paulo diz: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Então, Paulo está mostrando que o primeiro Adão, o primeiro homem, foi alma vivente. Alma vivente no hebraico é nefesh hayah, ou seja, um ser que respira. Então, o primeiro homem, Adão, ele precisava de ar para respirar, para continuar vivo. O segundo Adão, não. Ele foi feito em espírito vivificante, ou seja, um espírito que dá vida. Espírito não precisa de fôlego de ar para poder sobreviver. Então, Paulo está explicando que o primeiro homem era literalmente um homem carne. O segundo Adão é espiritual. E nós vamos entender que o apóstolo Paulo vai explicar nos versículos seguintes. Então, no versículo 46, ele diz: mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Então, Paulo está falando que o primeiro homem foi primeiro o animal, depois veio o espiritual. Isso se aplica aos que herdariam a ressurreição, para serem irmãos de Cristo, os 144 mil comprados da terra. Eles também precisariam ser primeiro o animal e depois o espiritual. Animal aqui no caso é físico, carne, tá? Assim como os animais. Então, é primeiro preciso ser animal, ser carnal, físico, para depois ser espiritual. Então, assim como aconteceu com Jesus, qual Adão, tá? Porque ele, quando era, antes de vir à Terra, ele não era Adão. Ele se tornou Adão quando ele se tornou humano.
Porque no domínio espiritual, o Logos, o Filho de Deus, ele não era Adão, porque Adão significa vermelho, e é aplicado à humanidade, homem vermelho, homem do barro. Então, no domínio espiritual, antes de vir à Terra, ele não era Adão. Ele se tornou Adão quando? Quando ele nasceu qual humano, com natureza humana, 100% humano, participando de carne e sangue. Aí ele se tornou Adão. E também no caso de Jesus, ele teve que primeiro ser um Adão carnal, para depois ele ser um Adão espiritual. Ele foi ressuscitado como espírito vivificante. Então, primeiro tem que ser o animal, o físico, para depois ser o espiritual. Então, note que Paulo está tratando aqui, o foco é a ressurreição, não é a morte, é a ressurreição. Ele está explicando sobre a ressurreição e que tipo de corpo haverá na ressurreição. Aí ele vai explicar: o primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Por que Paulo fala isso? Ele mostra ali a origem de Adão como sendo da terra e a origem do Filho de Deus, o segundo Adão, como sendo do céu. Porque muitas pessoas não compreendem como que ele poderia existir no céu e depois vir à terra. Bom, o que é que aconteceu? O Filho unigênito de Deus no domínio celestial, ele deixou de ser quem ele era para vir à terra, ou ele deixou de ser o que ele era para vir à terra? Bom, quem ele era? O Filho unigênito e primogênito de Deus. Ele deixou de ser isso? Não. Agora, o que ele era? Ele era um espírito. Então ele deixou de ser um espírito e assumiu a forma humana. Como? Se encarnando, se materializando, como por exemplo os gregos acreditavam que os deuses faziam? Não. Ele assumiu essa forma quando ele nasceu. Deus lhe deu um corpo como lhe aprouve, para que aquele filho pudesse viver no domínio terrestre. Então ele se tornou um humano, e quando ele ressuscita, aí ele se torna um homem espiritual, um capaz de dar vida, que o primeiro homem perdeu esse direito. Então o primeiro homem é da terra, Adão, a origem dele é da terra, e o segundo homem, a origem dele, ele é do céu. Ok? Porque a pessoa não deixou de ser quem ela era. O Filho de Deus continuou sendo Filho de Deus. Ele não deixou de ser quem ele era, mas o que ele era. Deixou de ser um espírito e tornou-se um humano. Tanto é que o mesmo Jesus humano que foi ressuscitado, hoje é o mesmo Jesus, é a mesma pessoa, mas o corpo não é mais o mesmo. Assim como no domínio espiritual, antes de vir à Terra, ele era o Filho de Deus, e na Terra ele continuou a ser o Filho de Deus, e hoje ele continua a ser o Filho de Deus, então quem Jesus era nunca mudou, só mudou o que ele era. Ele era um ser espiritual, deixou de ser e se tornou um ser humano. Na ressurreição deixou de ser um ser humano com carne e sangue e se tornou novamente um ser espiritual, porém bem maior daquilo que ele era, porque agora ele passou pela prova, ok? Versículo 48, Paulo, depois de falar do primeiro Adão, do segundo Adão, de ser da terra, de ser do céu, ele fala a respeito daqueles que vão ressuscitar. Ele diz assim, ó: qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Então, Paulo está mostrando que existem seres que são humanos, assim como Adão, e há aqueles que serão celestiais, como aquele que ressuscitou como espírito vivificante. Então, existe dentro da criação de Jeová aqueles que são humanos e aqueles que são espirituais. Então, qual o terreno, também os terrenos. Qual celestial, também são os celestiais. Quem serão esses celestiais? O apóstolo Paulo vai nos explicar a seguir. Então, olha o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 49. Ele diz assim: e como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Então, o apóstolo Paulo, depois de explicar lá no versículo 48, que o terreno, como o terreno, ou seja, o Adão, o primeiro Adão, também são os terrenos, e como os celestiais também são os celestiais, o apóstolo Paulo vem agora e diz: e como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, como fomos carne e sangue, né? No caso ele ainda era, porque estava vivo, mas ele está falando dos que morrerão e serão ressuscitados. Então,
Assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Ou seja, assim como nós éramos de carne e sangue, nós seremos também espíritos, seres espirituais, ressuscitados com corpos espirituais. É isso que o apóstolo Paulo está falando, respondendo aquela pergunta. Na ressurreição dos mortos, com que tipo de corpo, com que qualidade de corpo eles vêm? Então, o contexto inteiro é de ressurreição, não de morte. Embora a morte, obviamente, tem que ser tratada quando se fala de ressurreição. Mas o foco não é morte de 144 mil. O foco é a ressurreição daqueles que morrem e herdam a vida celestial. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Depois dele dizer que qual terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também o celestial, ele vai explicar o porquê que ele disse isso. Ele fala assim: ora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Notem que ele não fala do reino de Deus. O reino de Deus vai atingir tanto o domínio celestial quanto os humanos na terra. Mas ele fala do reino dos céus. Ou seja, para entrar no domínio celestial, o reino dos céus, carne e sangue não podem. Então, se Jesus tivesse ressuscitado com corpo igual ao que ele morreu, ele ainda teria carne e sangue. E ele não poderia entrar no domínio espiritual. Por isso, Jesus ressuscitou com um corpo espiritual e não com um corpo carnal que foi glorificado. Tá? Porque se ele disse que a carne e o sangue era... que ele dava pela vida do mundo, se ele ressuscitasse e tomasse de volta, perderia o efeito daquilo que ele fez. Então ele deu literalmente e não tomou de volta. Mas Jeová lhe deu um novo corpo, um corpo apropriado, um corpo espiritual. Então carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então o apóstolo Paulo está explicando isso e ele fala que nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, a carne e sangue que é corruptível não pode herdar aquilo que torna-se incorruptível. Ou seja, não existe corpo de carne glorificado. Ou é corpo de carne ou é corpo espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está explicando para aqueles que ressuscitarão e viverão para sempre no domínio celestial. Os 144 mil comprados da terra, conforme Apocalipse 14, de 1 a 3. Bom, então nós temos agora aqui versículos 51 e 52. Por quê? Porque o versículo 51 e o 52, eles são ligados, ok? Eles são ligados um ao outro, um é complemento do outro. Então vamos ver se a pergunta do Stevenson Lopes, que foi: se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhas de Jeová morrem? Então vamos ver se o versículo tem base para responder a essa pergunta. Se o versículo trata de morte de 144 mil, de quantas vezes toca a trombeta, de quando os 144 mil dos testemunhos de Jeová morrem? Será que a pergunta dele foi bem formulada, embasada num bom texto? Então nós vamos ver aqui o versículo 51, que vai dizer assim, ó. Paulo diz, ó: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo está falando aqui de dormir? Porque na época de Paulo, os que tinham morrido, Paulo usou o eufemismo para dizer que eles estavam dormindo. Tanto que fala, os que dormiram em Cristo pereceram se não há ressurreição. Tá, ali capítulo 15 de 1 Coríntios, não me recordo exatamente qual o versículo. Daqui a pouco eu encontro o versículo e digo para vocês. Então ele usa um eufemismo da morte como um sono. Então Paulo fala, nem todos dormiremos, porque ele diz que os mortos, os que dormiram em Cristo, se levantarão na sua presença. As Bíblias falam sua vinda, mas ali é parousia. Então eles ainda estavam dormindo, mas durante a presença de Cristo, aqueles que morrem, eles não precisam dormir, ou seja, aguardar por um tempo, mas eles imediatamente são ressuscitados filhos espirituais. Por isso que ele diz, nem todos dormiremos, ok? Então no versículo 52, que é o versículo base da pergunta do Stevenson Lopes, o versículo 52, ele vai nos dizer o seguinte:
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Então, olha aqui, fala de ressurreição e de transformação. Ele não está falando aqui de morte. Então, a pergunta do Stevenson Lopes foi: se a trombeta toca quantas vezes? Bom, o texto fala de quantas vezes a trombeta toca? Não. O texto fala da posição, da última, ao toque da última trombeta. A última pode ser a última de 2, de 3, de 10, de 100, de 1000. Então não fala quantas vezes a trombeta toca. Então a pergunta dele, se a trombeta toca quantas vezes, o texto não fala de quantas vezes, mas quando aconteceria a ressurreição e a transformação. Quando é a última. Então o quantas vezes, a sua pergunta não pode ser respondida no texto, ok? Aí diz aqui, ele perguntou se a trombeta toca quantas vezes, quando os 144 mil dos testemunhas de Jeová morrem. Bom, Paulo não está tratando no versículo 52 de morte, mas ele fala que quando soar a última trombeta, haverá o quê? Ressurreição dos que morreram, de forma incorruptível, e transformação dos que estão vivos. Então, seu Stevenson Lopes, falar é muito fácil. Dizer, responde para mim em cima do versículo 52. Você fez uma pergunta que o versículo não trata, o contexto não trata. Então, não diz quantas vezes a trombeta toca no versículo 52, diz quando ela aqui tocará, quando será a última. O texto não fala quando morrem os 144 mil, mas fala que ao tocar a última trombeta, haverá uma ressurreição incorruptível dos mortos e uma transformação dos que estarão vivos. Então a sua pergunta é, se a trombeta toca quantas vezes? Quando os 144 mil dos testemunhas de Jeová morrem, é inútil baseada neste texto. Talvez ela pudesse ser respondida em um outro texto, mas neste texto a sua pergunta não pode ser respondida, porque o texto não trata de morte dos 144 mil, não trata de quantas vezes a trombeta toca, então a sua pergunta não pode ser respondida no texto. Então, se o senhor não faz uma boa pergunta, não me diga que eu não respondi, porque eu não tenho como responder algo que o texto não diz. E aí o senhor vai fugir pela tangente e vai dizer que não vai debater comigo porque eu não respondi. Aí os senhores que estão vendo este meu vídeo, julguem. A pergunta dele, quantas vezes a trombeta toca, é respondida no texto? O texto diz quantas vezes? Não. O texto fala da morte dos 144 mil? Não. Então ele pode exigir uma resposta baseada num texto que não trata da pergunta dele? Não. Então o senhor, desculpe, não foi competente para me fazer uma pergunta com um texto competente para que eu desse a resposta. Bom, então a pergunta dele, só para ficar aqui bem estabelecido, foi: se a trombeta toca quantas vezes? Bom, o texto de 1 Coríntios 15, 52 fala de quantas vezes? Não. Fala da posição do toque da tal trombeta citada, que é a última. Não diz quantas vezes ela toca, mas quando, advérbio de tempo. Então não tem nada a ver com quantidade. Quando ela toca, será a última. Então a pergunta, se a trombeta toca quantas vezes, não pode ser respondida no texto, e isso é nítido. E ele continua, né, o Stevenson, se a trombeta toca quantas vezes, quando os 144 mil dos testemunhos de Jeová morrem. Tá, de novo uma pergunta que não existe no texto. Por que não? Porque o texto não fala da morte de ninguém, e sim da ressurreição e da transformação. E Paulo não citou os 144 mil em nenhuma de suas epístolas. Quem fez isso foi João, em Apocalipse 7, do 4 ao 8, e Apocalipse 14, do 1 ao 3.
Portanto, a pergunta do Stevenson, ela não pode ser respondida com o texto proposto, 1 Coríntios 15, 52. Por quê? Número 1, não fala quantas vezes a tal trombeta toca, que foi a pergunta dele. Se a trombeta toca quantas vezes? Número 2, não fala dos 144 mil. Essa é uma informação que apenas João no Apocalipse fala. E número 3, não fala da morte, mas sim da ressurreição e da transformação, porque esse é o foco daquilo que Paulo está escrevendo, ok? Aí o versículo 53, Paulo fala assim: pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então Paulo fala aqui no caso ele está falando dos que serão transformados, porque ele fala ser revestido. Então Paulo fala que é necessário que o corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Esse revestido é para os que serão transformados, porque os mortos não serão revestidos, eles terão um novo corpo. Mas os vivos sim, eles serão transformados, ou seja, muda-se o corpo deles de corruptível para incorruptível e de mortal para imortal, porque como filhos espirituais de Deus, eles serão como o Cristo, não morrem mais. O versículo 54 nos diz assim: mas quando este corpo corruptível se revestir da imortalidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então Paulo está falando que vai chegar um momento onde a morte não mais existirá, ela será tragada pela vitória. Então isso vai acontecer quando? Quando aqueles que estiverem vivos tiverem os seus corpos transformados por meio da manifestação do Filho de Deus. Então Paulo está falando o tempo inteiro de ressurreição e não de morte. Então quando o apóstolo Paulo fala que está escrito que a morte será tragada pela vitória, é possível que ele tenha pensado em Isaías 25, versículo 8, que diz assim, aniquilará a morte para sempre, enxugará Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de cima da terra todo o opróbrio do seu povo, pois Jeová o disse, tá? Então, estava escrito que a morte seria eliminada. E o apóstolo Paulo faz esta citação, ok? Aqui no versículo 15, Paulo fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bom, a palavra para aguilhão em grego é kentron, que significa picada, como aquela das abelhas, escorpiões ou gafanhotos. Como estes animais ferem com a sua ferroada e até matam, Paulo personifica a morte como um aguilhão, isto é, um animal letal. Então Paulo personifica a morte como um aguilhão, o aguilhão ali no caso dos animais que podem matar, esses animais podem matar, né? O escorpião, a abelha. Então são animais que têm aguilhão e que alguns deles podem até mesmo causar a morte. Então Paulo usa isso para ilustrar a morte. Só que isso vai ser destruído. Então quando a morte for tragada para sempre, isso não vai mais existir para os que ressuscitam para viver no domínio celestial, os que ressuscitam com corpo espiritual. Bom, pessoal, então o versículo 56 e 57 vai vir a conclusão, o início da conclusão de Paulo. Eu, na hora de fazer a digitação e colocar algumas palavras em maiúscula para destaque, eu não percebi que a palavra aguilhão e dá não ficaram separadas, mas ficou a letra B unindo as duas palavras. Como eu não vou ter tempo de fazer um novo print, e isso aqui ainda tem que ser editado, hoje é sexta-feira, 11h39 da manhã, que eu estou gravando isso aqui da sexta-feira, dia 18, então vai ficar assim mesmo, mas dá para entender. O texto vai nos dizer, o 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala que o pecado causa a morte, e o que alimenta ou a força do pecado é a lei, uma instrução que deixa exposto o pecado, e a consequência disso é a morte. Então, a força do pecado é a lei, porque era a lei que expôs o pecado. Então,
Tudo isso está envolvido no contexto que será destruído, que a morte será destruída. Então Paulo vai concluir no versículo 57 dizendo que, apesar disso tudo, Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o último versículo, o 58. Versículo 58, Paulo fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então Paulo, apesar de todos os problemas que os coríntios tinham, Paulo lhe está dando esperança da ressurreição, e ele coloca ali que deveriam ser firmes e constantes, aplicando-se cada vez mais à obra do Senhor. Esse Senhor aqui é Jesus, embora esteja maiúsculo, não tem nada a ver com o tetragrama que as pessoas colocam em maiúscula lá do Velho Testamento, tá? Esse Senhor aqui é a obra de Jesus Cristo mesmo, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Então Paulo não trata de morte dos 144 mil. Então eu tive que fazer essa análise versículo a versículo para mostrar que o senhor Stevenson Lopes não foi capaz de fazer uma pergunta com um texto capaz de ter uma resposta, conforme ele disse que a resposta estaria no versículo 53, aliás, 52. Então o senhor Stevenson Lopes não foi capaz de fazer uma pergunta coerente com o texto que ele usou como base. Então, vamos ouvir novamente aí o senhor Stevenson Lopes. Agora, com relação a isso, Atafona, sinceramente, Atafona, eu te perguntei uma pergunta, você até hoje não consegue me responder, Atafona, você quer que eu debata consigo? Me responde primeiro, baseado em 1 Coríntios 15. Você responde assim os outros, por isso eu estou a responder assim você também. Me responde primeiro baseado, um momento, Elton, em 1 Coríntios 15, 22. Se a trombeta toca quantas vezes quando os 144 mil dos testemunhos de Jeová morrem? Se você me responder isso, eu vou debater com você. Se você não me responder, não há debate. Ok. Onde ele diz que se eu respondesse a pergunta, ele debateria. Bom, eu tratei da pergunta dele e a minha resposta foi: o que você perguntou não está no texto, o texto não fala do que você falou. Agora, se ele vai dizer que o Atafona não respondeu a pergunta, é um direito dele. Então os senhores estão vendo aí que eu tomei tempo, eu fiz um trabalho para explicar o que o texto está dizendo, se a pergunta dele tem como ser respondida ou não no texto. Fiz uma explicação do contexto geral todinho, para que vocês vissem que eu não estava fugindo da pergunta, mas apenas mostrando o contexto para ver o que Paulo falava e mostrar a pergunta que ele fez não tem como ser respondida no texto. Então nós vamos ver agora novamente o vídeo do senhor Stevenson Lopes, dizendo que se eu respondesse a pergunta, ele debateria comigo. Bom, ele não disse que se eu respondesse de um jeito que lhe agradaria, mas que eu respondesse, ou seja, que eu tomasse tempo para tratar da pergunta dele e desse uma resposta. Às vezes a resposta a pessoa vai dizer, está errada. Não importa se está errada. O ponto é, foi respondido. Se vai agradar ou não, aí é outra coisa. Então o senhor Stevenson Lopes, como ele ficou me atacando o tempo inteiro, a minha pessoa, em chat ao vivo e em comentários, ele ficou dizendo que eu era frouxo. Desculpa, frouxo ele não usou essa expressão, mas ele ficou dizendo que eu era covarde, que eu era medroso, que, como se diz em Angola, eu sou um pato, que eu não sou bom de debate, que eu estava fugindo dele. Ora, mas eu aqui chamei você para o debate, ao vivo aí no Arena. Então como é que eu tenho medo de debater com você? Você disse que eu não sou um bom debatedor e que por isso você nunca vai debater comigo porque eu levei 2 semanas para responder uma pergunta. Não levei 2 semanas para responder uma pergunta. O que você falou foi no dia 10. Hoje é dia 18, foram 8 dias. E outra, eu não levei esse tempo todo para tratar só do versículo 52. Eu fiz um trabalho sério, embora muitos possam discordar, mas tem que reconhecer. Fiz um trabalho sério e detalhado para mostrar o contexto até chegar no versículo que você usou como base. E dei a resposta à sua pergunta. Se ela não vai lhe agradar, aí é contigo. Se você vai manter a sua palavra e debater comigo, também é com você. Eu não preciso debater com você, você também não precisa debater comigo, nós não dependemos de debate, mas quem dá a palavra eu acho que deveria cumprir aquilo que fala, né? Então vamos
para encerrar aqui, ver novamente o vídeo que o senhor Stevenson Lopes diz que se eu desse a resposta, ele debateria comigo. Agora não adianta vir, não deu a resposta, por isso não vou debater. Aí depois sou eu que tenho medo, né? As suas acusações no chat e nos comentários foram que eu tinha medo de debater com você, que eu sou crente Google. Como eu já disse, eu fui treinado pelos melhores. Eu não sou evangélico, eu sou testemunha de Jeová. Eu fui treinado pelos melhores na terra e também pelo Senhor Jesus Cristo e o Pai dele, o Deus dele, Jeová Deus. Então eu fui treinado pelos melhores. Então eu não me curvo à pressão e nem tenho medo de debate. O debate continua de pé. O desafio para debater contigo, Apocalipse, nos capítulos 1, 3 e 4, continua de pé. Então não venha dizer que eu tenho medo de debater com você. Agora, se você diz que é defensor da verdade, fala tanto de mim e não tem coragem para debater, aí é a tua consciência. A minha está tranquila. Se você me responder isso, eu vou debater com você. Se você não me responder, não há debate. Ok. Se você me responder isso, eu vou debater com você. Se você não me responder, não há debate. Ok.